Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para juntos pensarmos na palavra de Deus neste momento que nós chamamos de café com palavra. E eu comecei esta semana uma linha sobre as 7 igrejas registradas em Apocalipse capítulo 2 e 3. E hoje nós vamos falar da 4ª igreja. Até agora eu falei somente de Esmirna. Eu comecei pela 2ª igreja, estou pulando a 3ª e hoje nós vamos falar sobre a 4ª igreja chamada Tiatira. Apenas para uma questão de curiosidade, Tiatira também faz parte daquele grupo de 7 igrejas muito fortes, muito populosas, muito ricas. Não as suas igrejas, mas as cidades aonde essas igrejas estavam. Estas 7 cidades eram cidades chaves, cidades que eram verdadeiramente fiéis ao Império Romano. Estas cidades eram também ricas, cada uma em uma função diferente, e eram cidades comerciais. Tiatira, por exemplo, era uma cidade formada por muitos artesãos, muitas pessoas que trabalhavam com diversos materiais para criar tendas, criar mesas, criar bancos, pessoas que tinham habilidades artesanais. Só que havia uma diferença em Tiatira. Não adianta a pessoa simplesmente ser artesã, chegar lá, montar uma barraquinha e começar a trabalhar. Não, Tiatira era uma cidade bem organizada. Ela tinha algo que nós chamamos hoje de cooperativas. Então existia as cooperativas daqueles que trabalhavam com madeira, existiam aqueles que tinham cooperativa que trabalhavam com tecidos, com couro, com barros, com cerâmicas e assim por diante. Então, para que você pudesse trabalhar em Tiatira, você, em primeiro lugar, precisava se filiar a uma dessas cooperativas. E a igreja do Senhor Jesus estava nesta cidade que compõe as 7 igrejas, a qual Jesus mandou que João enviasse cartas. E eu quero começar lendo com você hoje Apocalipse capítulo 2, versículo 18, que diz exatamente assim: Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem em seus olhos semelhante à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o seu amor e serviço e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Essa carta é interessante porque em todas as outras, Jesus vai se apresentar de uma maneira diferente. Ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, ele se apresenta como a reluzente estrela da manhã e assim por diante. Mas para a igreja de Tiatira, Jesus já é bem enfático. Quem manda esta carta a vocês é o Filho de Deus. Sou eu. E aí ele faz uma
alusão daquilo que João viu no capítulo 1, quando João ouviu a voz do Senhor e voltou para trás para ver. João viu o Senhor com todo o seu esplendor e toda a sua glória. E a única maneira que João teve que expor essa glória foi olhos de fogo, cabelos brancos como a neve, pés reluzentes como o bronze polido. Não havia como João externar, não havia como João explicar a glória de Deus em Jesus Cristo, agora com todo o seu poder nos céus e na terra. E Jesus começa elogiando a igreja de Tiatira pelo fruto do Espírito que ela vivia constantemente. Porque Jesus vai dizer sobre amor, o Senhor Jesus vai falar claramente aqui sobre serviço, sobre fé, sobre paciência. E quando nós fazemos um link lá com Gálatas capítulo 5, nós vamos perceber que tanto Gálatas capítulo 5 como 1 Coríntios capítulo 12 estava sendo algo normal e natural no meio da igreja de Tiatira. E mais, o Senhor Jesus ainda vai dizer que as obras que a igreja estava realizando naquele momento eram obras maiores do que quando começou o evangelho em Tiatira. Então aqui fica a lição de hoje. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele vai dizer que ele ainda não atingiu o alvo. Olha, o apóstolo Paulo vai escrever lá na igreja, para a igreja de Filipos, que ele não atingiu o alvo, mas ele continua prosseguindo, ele continua caminhando, ele continua andando, ele está indo atrás daquilo que é a sua chamada, a chamada não de apóstolo, a chamada não de pastor, mas a chamada de um servo aprovado por Deus, que habitará no reino celestial por toda a eternidade. Então, Jesus diz à igreja aqui que ela está no caminho certo. Ela começou a fazer as obras do Senhor de uma maneira abençoadora, mas essas obras foram crescendo, 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 crescendo. E as últimas obras, as obras daquele momento, eram maiores do que as obras iniciais. Então, mais uma vez, volto a repetir, fica para nós aqui a lição de que nós devemos prosseguir para o alvo. Não interessa se você tem 5 anos, se você tem 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos dentro da igreja do Senhor Jesus. Ninguém sabe mais do que ninguém. Ninguém é mais espiritual do que ninguém. Todos nós somos servos que estamos aprendendo a servir ao nosso Senhor. E nós devemos guardar na nossa mente a seguinte recomendação de Jesus: quando fizermos tudo o que tínhamos que fazer, deveremos nos considerar o quê? Homens satisfeitos? Homens formados? Não. Nós devemos nos considerar servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que era necessário ser feito. Então, fica aqui a lição de Tiatira.
Hoje eu não vou falar sobre o erro que havia no meio da igreja de Tiatira, que Jesus trata, mas hoje eu quero falar da virtude que havia no meio da igreja de Tiatira. Então, volto a afirmar, tanto 1 Coríntios, capítulo 12, assim como Gálatas, capítulo 5, era abundante no meio da igreja de Tiatira. Havia o fruto do Espírito Santo e havia manifestação dos dons espirituais que fazia com que a igreja crescesse cada vez mais, indo ao alvo para a glória do Senhor. Que seja assim nas nossas vidas, hoje e para todo sempre. Pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo, diretamente de Teresina, Piauí. Que Deus os abençoe e vos guarde. E quero pedir mais uma vez, se você gostou, compartilhe com outras pessoas. E se você gostou, vá lá, inscreva-se. Eu preciso de pelo menos 100 pessoas inscritas para que o Facebook continue permitindo que eu publique essas mensagens diárias para nossa reflexão. Deus os abençoe e vos guarde, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.